Algo que me chama muito a atenção em toda a história da palavra do Senhor é que o Senhor decidiu, Ele escolheu não esconder de nós, através da sua palavra, os erros e as falhas dos grandes homens de Deus. E o Salmo 32, o salmo que nós vamos falar hoje na série de Salmos, ele fala a respeito da falha do coração do homem, o erro do homem que está enraizado dentro dele, que é proveniente do pecado. E esse homem, ele se confessa diante de Deus e acontece uma coisa maravilhosa na vida dele. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje na série de Salmos. Fique com a gente até o final do vídeo. Vamos lá? Fala pessoal, meu nome é Lúcio Nipper, eu sou membro aqui do Ministério Palavra da Verdade. E antes de mais nada, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like, o seu gostei, que isso tudo é muito importante, facilita muito a divulgação desse vídeo, facilita muito com que o YouTube divulgue para mais pessoas e também alcance mais pessoas para que essas pessoas também tenham acesso a essa palavra, a essa revelação, aquilo que a gente está derramando através do Ministério Palavra da Verdade no nosso canal do YouTube. Conto com você. E hoje nós estamos falando sobre o Salmo capítulo 32, na série de Salmos, que é uma série que tem como objetivo destrinchar, se aprofundar nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Salmos. E esse salmo, quem escreveu ele foi Davi, foi o rei Davi, o salmista Davi, e ele é um salmo de confissão, ele é um salmo de arrependimento, onde Davi está ali diante do seu pecado e ele está arrependido e ele começa a falar como é bom ser perdoado pelo Senhor. Ele, no início do salmo, começa a dizer que feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados. E isso diz muito a respeito de todo o salmo, porque, na verdade, esse homem que teve os seus pecados perdoados, ele é Davi. E como eu falei no início do vídeo, ele é um homem, um rei poderoso, um homem grande, e ele está nesse salmo deixando clara a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade ou a sua condição, seu estado natural, que é um estado de pecado, é um estado falho, que caiu lá com Adão e com Eva e permanece caído até os dias de hoje e necessita da mão do Senhor, da intervenção do Senhor, da sua graça e misericórdia para ser resgatado, para ser transformado de uma vida de morte e de pecado para uma vida de vida em abundância, em paz. E esse homem, Davi, ele deixa claro esse pecado que ele cometeu. E ele começa dizendo no início do salmo que feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados. No verso 1 ele diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Essa palavra, como é feliz, ela tem a ver com um estado. Ela pode ser traduzida também como bem-aventurança, ou seja, como bem-aventurado é o homem que tem os seus pecados perdoados, ou seja, é um estado de alegria que essa pessoa, ao confessar seu pecado, experimenta. Davi está falando aqui que aquele que tem os seus pecados perdoados, ele é feliz. Aquele que tem o seu pecado perdoado, ele entra em um estado de alegria e felicidade. Mas a pergunta que pode surgir é: por que nós precisamos ser perdoados para entrar nesse estado de felicidade? Na verdade, nós sabemos através da palavra do Senhor que lá em Gênesis o homem falhou, o homem pecou. O homem foi criado com um propósito, para estar em um lugar. E o Senhor tem o desejo de se relacionar com esse homem. E ele coloca algumas orientações, expressando a sua vontade para aquele homem. E nós sabemos que o homem decidiu transgredir ou entrar em rebelião contra Deus ao desobedecer às suas orientações. E nesse momento o homem se afastou de Deus. A palavra chega a dizer que nós, os homens, a partir de Adão, nós fomos destituídos da glória, da presença de Deus. E o homem afastado de Deus, ele precisa agora mudar a sua natureza. Ele precisa da intervenção de Deus para ser restituído, ou seja, ele está, a partir de Adão, nós estamos numa condição de pecado, numa condição de falha. E nós estamos nessa condição de tristeza, de aflição, onde nós precisamos sair desse estado de alguma forma. E é aí que entra a alegria do Senhor, e é aí que entra a confissão de pecados e também entra
a restituição, a restauração do homem. O Senhor, vendo esse cenário e tendo misericórdia e graça para com o homem, Ele envia o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar desse pecado. Sabendo que o homem por si só ele não pode ser restaurado do seu pecado, ele não pode sair dessa condição pecaminosa da nossa carne, Ele envia o seu Filho. Se fazendo homem nessa terra, Jesus Cristo é perfeito, e sendo perfeito ele é crucificado. E não sendo julgado porque ele foi perfeito, agora ele faz propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus Cristo foi colocado no nosso lugar para que ele morresse a nossa morte. E morrendo a nossa morte, ele pudesse nos levar para nova vida. E é essa nova vida que traz alegria. E o que nós precisamos fazer diante disso? Estando nessa condição de pecado, nós precisamos confessar os nossos pecados, para que então essa morte seja colocada de lado e esse velho homem seja sepultado e essa velha tristeza seja sepultada, para que possamos viver novamente e nascer de novo, com um novo corpo, com uma nova mentalidade, com novas práticas e com uma alegria. Esse estado de bem-aventurança, ele vem a partir desse novo nascimento, que é proveniente da confissão dos pecados. Davi, entendendo isso, ele diz: como é feliz o homem que confessa os seus pecados, e não só confessa, mas tem eles perdoados por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Na sequência, ele começa a confessar aqui, a dizer que ele, por muito tempo, não confessou o seu pecado. Muitos entendem que esse Salmo, capítulo 32, ele é um salmo também que faz referência, assim como o Salmo 51, ao pecado de Davi com Batseba, onde ele comete adultério, um assassinato, matando o homem, o marido de Batseba, para que o seu pecado fosse encoberto. E esse salmo ele também faz referência a esse pecado de Davi. E ele diz aqui que deixou esse pecado encoberto durante muito tempo, e isso gerou consequências. Ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Ou seja, o pecado que Davi não havia confessado, esse pecado trazia morte para ele. Estava levando ele a um estado de tristeza, de total aflição, de angústia. Por quê? Porque nós não fomos chamados para viver no pecado, mas nós fomos chamados para confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos nossos pecados e crer com o nosso coração que Ele é o Filho de Deus. E vivendo essa nova vida, possamos experimentar essa alegria que é proveniente da paz que é gerada através de Jesus Cristo entre nós e Deus. Porque nós estamos numa condição de injustiça. E Jesus Cristo veio para nos reconciliar com o Pai, ou seja, tirar a injustiça e trazer justiça novamente. Na sequência ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O que Davi experimentou está disponível para que eu e você experimentemos. Essa confissão está disponível a todos os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós cometemos pecado, nós não devemos encobri-lo, escondê-lo, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo de Deus, com medo de julgamento. Nós precisamos confessar, e não só confessar, nos arrepender, para que possamos experimentar o perdão e, consequentemente, a alegria do Senhor. Essa alegria que é a nossa força. Por isso, nós podemos também, assim como os homens, os grandes homens de Deus, expressar a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, sabendo que o poder do Senhor se aperfeiçoa aonde nós somos fracos. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. Por isso nós temos esperança e podemos experimentar essa alegria. Que o Senhor te abençoe muito. Esse é o vídeo que eu queria trazer, essa reflexão que eu queria trazer para a sua vida, e que você possa todos os dias confessar, e não só confessar, se arrepender das suas falhas, para que o poder do Senhor se aperfeiçoe em você e para que Ele libere o seu perdão através da vida de Jesus Cristo na sua vida. Pregue essa mensagem, pregue a mensagem do arrependimento, da confissão dos pecados. Essa mensagem traz vida, traz alegria. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Não esquece do like, de se inscrever, de ativar o sininho, é muito importante. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.